Olá a todos! Hoje vamos falar de temas que estão cada vez mais presentes na vida de quem investe em criptomoedas. O STC, swaps e, claro, como calcular corretamente as mais-valias para efeitos fiscais. O nosso objetivo é dar-vos um guia completo, atualizado e prático sobre como declarar criptoativos em Portugal, evitando erros e surpresas desagradáveis com a autoridade tributária. Com as recentes decisões da AT e alterações que se aproximam em 2026, é fundamental estarmos completamente preparados. Por isso, vamos analisar o que mudou e o que precisas de saber para declarar corretamente os teus criptoativos. Sou a Adriana, especialista em fiscalidade de criptoativos, e vou acompanhar-vos neste webinar para tornar tudo claro e simples. O meu objetivo é que saiam daqui confiantes para cumprir todas as obrigações fiscais sem quaisquer complicações. Este guia fiscal completo foi desenvolvido com base nas regras portuguesas e numa abordagem prática. Vamos ver como o CryptoBooks se torna o teu aliado na gestão e declaração de criptoativos. E é importante ainda entender que em Portugal, cada operação, seja compra, venda, swap ou rendimento de staking, pode ter um impacto fiscal. E conhecer as regras antes de 2026 permite planear melhor e evitar surpresas com a autoridade tributária. Vamos ser sinceros. Gerir tudo manualmente, todas as wallets e exchanges e operações on-chain é um verdadeiro pesadelo. E aqui é onde entra o CryptoBooks. Importa automaticamente os dados, todas as tuas carteiras e exchanges são ligadas diretamente. O CryptoBooks importa tudo. Não precisas de copiar e colar linhas infinitas de extratos. Calcula ganhos e rendimentos, ganhos de capital, rendimentos de staking ou outros proveitos. Tudo é calculado automaticamente conforme a legislação portuguesa. Aplica as regras fiscais portuguesas. O nosso software garante que cada operação é tributada corretamente, seguindo a legislação atual e os esclarecimentos da autoridade tributária. E ainda prepara automaticamente a declaração mensal do imposto do selo. No final, esta está pronta para submeter, poupando tempo e reduzindo possíveis erros. E a melhor parte é que podes começar hoje mesmo, sem custos. Cria a tua conta gratuita e explora todas as funcionalidades do CryptoBooks. Organizar a tua vida fiscal com total tranquilidade significa menos stress, menos risco de erros e mais tempo a te concentrar no que realmente importa. Investir com confiança. Enquanto fazemos este webinar, podes criar a tua conta e começar já a importar os teus dados. Assim, vai tudo fazer sentido na prática. Antes de entrarmos nos detalhes, este é o nosso índice para o nosso webinar. Quero que saibam exatamente o que vamos abordar, para que possam seguir o raciocínio com total clareza. Porque a comunidade cripto está confusa, vamos começar por analisar a confusão que existe na comunidade, entendendo por que notícias, manchetes e interpretações erradas geram incerteza. Regime transitório pré-2023, depois vamos explicar como funcionava o regime antes de 2023, isto é, antes da entrada em vigor da lei, porque ainda há contribuintes que têm dúvidas sobre operações feitas nesse período. Posteriormente, teremos um pedido de informação vinculativa, número 28969, no qual vamos detalhar esta decisão técnica da AT sobre o SDC, o chamado PID 28969, e o que este significa e toda esta decisão na prática para quem faz swaps. E por fim, vamos ajudar-te a explicar como preparar a tua posição fiscal com o CryptoBooks, como podes organizar e declarar tudo corretamente, evitando erros e surpresas. Ao longo deste webinar, eu vou dar-te exemplos práticos e mostrar como cada situação se traduz em números e declarações para que no final te sintas que podes aplicar este conhecimento na tua vida fiscal. Este slide apresenta um ponto fundamental. A comunidade de cripto em Portugal está confusa e não é por falta de interesse ou conhecimento. A complexidade vem da legislação, da diversidade de ativos e da comunicação pública. Muitos investidores recebem notícias contraditórias ou simplificadas demais. Por exemplo, ouvem que permutas de cripto são isentas de IRS e pensam que isso vale para todas as operações. Mas a realidade é que cada operação tem nuances importantes. No próximo slide, vou mostrar exatamente porque essa confusão surge, com exemplos recentes e situações concretas que a comunidade enfrenta. Se és ativo na comunidade cripto em Portugal, provavelmente já sentiste esta montanha-russa de emoções nos últimos meses. Entusiasmos por novas oportunidades, mas também incerteza sobre como cumprir corretamente as tuas obrigações fiscais. As notícias chegam rápido. A AT confirma que swaps USDC são isentos de IRS. Parece simples, certo? Mas a realidade é mais complexa. Muitas vezes estas manchetes não explicam que se tratam de decisões individuais ou de casos específicos. A confusão aumenta porque o timing fiscal importa. Por exemplo, a data de aquisição das moedas, se mantiveste a mesma wallet ou até a jurisdição da contraparte, pode alterar se a operação é tributável ou não. Além disso, a comunicação pública nem sempre detalha estas condições. Imaginemos que trocaste o USDC por Bitcoin em setembro. Dependendo da wallet usada e do histórico de operações, pode ser isento ou sujeito a IRS. Sem clarificação,
é fácil interpretar mal a notícia e cometer erros na declaração. O que está a acontecer é que a comunidade enfrenta desafios que aumentam a incerteza. Não se trata apenas da falta de informação, mas da complexidade intrínseca ao próprio mercado de cripto. Hoje, não estamos apenas a falar de Bitcoin ou de Ethereum. Há stablecoins, swaps, permutas, futuros. Cada tipo de operação pode ter um tratamento fiscal diferente. Por exemplo, permutas de tokens entre si podem ser isentas, enquanto swaps envolvendo stablecoins e moedas fiduciárias podem gerar mais-valias. Com a Lei 24D de 2022, surgiram novos conceitos importantes, como a isenção de 365 dias ou critérios para definir quando uma permuta é tributável. É fundamental compreender estas regras antes de declarar. Muitas vezes vemos manchetes que dizem permutas cripto continuam isentas. Parece bom, mas estas afirmações simplificam situações simples. Sem perceber as condições, qualquer declaração pode ser incorreta e gerar problemas com a autoridade tributária. Quantos de vocês já receberam notícias e ficaram confusos sobre o que é realmente tributável? Esta confusão é normal, mas pode ser minimizada com organização e ferramentas certas. E o resultado disto tudo? Muitos contribuintes ficam completamente perdidos. Se fizeste uma permuta do STC por Bitcoin, qual regra de tributação se aplica no teu caso? Depende sempre de vários fatores, incluindo se a operação incorreu antes ou após 2023, ou ainda se a moeda era considerada uma stablecoin ou não. Nem todas as operações necessitam da mesma documentação. Alguns swaps podem exigir extratos detalhados da wallet, enquanto outras operações são mais simples. Sem saber, é fácil submeter uma declaração incompleta. A famosa isenção dos 365 dias, muitos pensam que qualquer venda, após um ano, será isenta. Mas o cálculo do prazo depende da data de aquisição, da continuidade da wallet e de outros critérios. Um erro aqui pode gerar imposto inesperado. Vamos agora falar sobre o regime transitório pré-2023, que é essencial para qualquer investidor que já possui criptoativos, antes da entrada em vigor da Lei 24D de 2022. Este regime resolve muitas dúvidas sobre a isenção e cálculo de mais-valias para quem tinha cripto antes do novo enquadramento fiscal. Antes de 2023, praticamente não havia regras claras em Portugal sobre a tributação de criptoativos. Com a entrada em vigor da nova lei, surgiram isenções, regras de 365 dias e definições de ativos de longo prazo. Mas, para quem já tinha moedas antes de 2023, era necessário um mecanismo para não penalizar contribuintes antigos. E é aqui que entra o regime transitório. Nos próximos slides, vamos ver exatamente como funciona na prática, quais as posições que estão cobertas e como a autoridade tributária confirma estas regras. O artigo 220 da Lei 24D de 2022 é uma das regras mais importantes para quem possui criptoativos antes de 2023. Basicamente, diz que todos os criptoativos adquiridos antes dessa data são considerados de longo prazo, independentemente de quanto tempo realmente os tiveste. O legislador queria ser justo. Quem já tinha Bitcoin, Ethereum ou outras moedas não seria penalizado pelo novo regime fiscal. É uma espécie de isenção automática que garante segurança fiscal. Isto significa que se compraste Bitcoin em 2021, não precisas de contar 365 dias para usufruir da isenção. Automaticamente, esses ativos são considerados de longo prazo. Imagina isto. Se conseguiste provar que compraste as tuas cripto antes de 1 de janeiro de 2023, então o famoso período dos 365 dias já está automaticamente cumprido. Não interessa se compraste Bitcoin em 2019, Ethereum em 2022 ou até fizeste umas transferências entre wallets pelo mesmo caminho. Desde que o ativo seja pré-2023 e continues a provar que sempre foi teu, estás protegido pela esta presunção. E o que é que significa isto na prática? Que podes reorganizar a tua carteira, consolidar posições ou fazer swaps internos sem medo de acionar mais-valias. A chave é simples. Aquisição antes de 2023 mais propriedade contínua é igual a longo prazo garantido. Por exemplo, tens 3 bitcoins comprados em 2021. Mudaste-os em 2022 para outra wallet que também é tua. E agora queres vender em 2025. Sem problema, desde que consigas mostrar à autoridade tributária que esses bitcoins foram sempre teus. Tens direito à isenção total. Mas atenção a 3 pontos que muitos ignoram. Primeiramente, a presunção deste artigo só vale para ativos adquiridos antes do dia 1 de janeiro de 2023. Em segundo lugar, tens sempre de conseguir provar quando compraste e que a propriedade continua a ser tua. E terceiro, sem documentação, a autoridade tributária pode questionar, e às vezes questiona mesmo a tua situação. E há um detalhe muito importante ainda que pode evitar várias confusões. Quando dizemos que não precisas de calcular datas, é só no sentido de não precisas de contar os 365 dias de detenção daquele ativo, porque estes já estão garantidos. Mas a data de aquisição continua a ser fundamental. E mais, se compraste o mesmo token depois de 2023, esses lotes já não entram na presunção. Aí, aplicar-se-á o método FIFO,
A autoridade tributária confirmou oficialmente esta informação através do pedido de informação vinculativa 21506. Isto não é apenas um conselho ao meio de prestação, é uma confirmação legal garantindo segurança jurídica para os contribuintes. Um exemplo é claro: um contribuinte que comprou Bitcoin em 2021 pode vendê-lo em 2025 sem qualquer impacto fiscal, desde que consiga provar a continuidade da posse e que os contrapartes eram legítimos. Não há necessidade de calcular datas de 365 dias. A lei já assume que foi cumprido. Esta confirmação da autoridade tributária é essencial, porque elimina qualquer dúvida sobre a aplicação automática da isenção. É a prova de que o legislador pensou em proteger quem investiu cedo. Mas o que é que isto significa para os contribuintes na prática? Muitas oportunidades estratégicas surgem. Primeiramente, temos uma isenção condicional, ou seja, vender ativos pré-2023 é isento de IRS desde que o comprador esteja na União Europeia, no Espaço Económico Europeu ou num país com um acordo de jurisdição fiscal. Fora disso, podem existir complicações. Em segundo lugar, o método FIFO não altera a isenção. Isto é, mesmo que utilize o método FIFO, First In, First Out, para calcular mais-valias, os ativos pré-2023 mantêm a isenção. Isto é uma vantagem enorme para planeamento e reorganização da carteira. Em terceiro lugar, reequilibrar ou consolidar. Ou seja, pode juntar ativos de diferentes wallets ou consolidar posições sem medo de gerar mais-valias tributáveis, desde que a propriedade seja contínua. No fundo, esta regra oferece uma margem de manobra significativa para planeamento fiscal inteligente, especificamente se geres vários wallets e ativos. Mesmo com a isenção automática, a autoridade tributária exige que consigas provar a posse e a continuidade dos seus ativos. Sem essa documentação, a isenção não pode ser validada em causa de auditoria. Para tal, necessitamos de certas informações, nomeadamente a data de aquisição. Isto é, tens de registrar quando compraste cada ativo. Mesmo que a isenção seja automática, a data tem que comprovar que o ativo é pré-2023. Em segundo lugar, a continuidade das wallets. Nomeadamente, transfere moedas entre wallets próprias, que te pertençam, e deves ter cuidado em manter registros contínuos de todas as tuas movimentações, para que conseguires provar que a propriedade foi sempre tua. Em terceira parte, temos a identidade das contrapartes. Isto é, se fizeres swaps, deverás ter o registro da identidade ou da wallet da contraparte, porque tal se revela fundamental caso haja uma auditoria. E ainda um rastro de swaps ou transferências. Isto é, deves manter um histórico completo das tuas operações. Por exemplo, Ethereum comprado em 2022 e transferido em tuas wallets próprias deve ter um registro completo, desde compra até à venda final. Ter tudo documentado não só protege fiscalmente, mas também facilita a declaração e qualquer auditoria futura. É aqui que ferramentas como o CryptoBooks se tornam indispensáveis, porque automatizam a recolha e a organização de todos estes dados. Entramos agora numa das questões mais técnicas, mas extremamente prática, que muitos contribuintes têm enfrentado. O chamado Technical USDC Step, tratado no PIV 28969 da Autoridade Tributária. Este é um dos temas mais práticos e, ao mesmo tempo, mais complexos que surgiu nos últimos anos, o chamado Technical USDC Step. É uma questão que se ilustra perfeitamente a diferença entre a teoria fiscal e a prática real das exchanges. Muitas vezes pensamos que basta saber se a operação é cripto to cripto ou cripto to fiat, mas a vida real não é tão simples assim. Muitos contribuintes detêm criptoativos há anos, querem vender e, de repente, descobrem que a exchange não tem um par direto para euros. A única forma de fazer cash out é passar primeiro por uma stablecoin, como o USDC. Para o investidor, isto não é uma escolha, é uma necessidade operacional. A dúvida revela-se natural. Será que a passagem por USDC gera imposto? Afinal, estamos a falar de cripto to cripto, mas o objetivo final é cripto to fiat. Até a emissão deste ruling, havia quem pensasse que poderia gerar uma tributação imediata, o que seria injusto e penalizador para quem apenas segue a necessidade técnica da plataforma. Como tal, surgiu este pedido de informação vinculativa, no qual o contribuinte colocou a questão de forma muito clara. Eu detive criptoativos por mais de 365 dias. Quero vender para euros, mas a minha plataforma não tem um par direto. Preciso converter para o USDC primeiro. Isto vai gerar imposto? Este é um cenário extremamente real. Imensas plataformas não têm pares diretos com euros. Então, para poder realizar a venda, é necessário um passo intermédio. Mas a operação intermédia não gera lucro por si. Não há valorização adicionada neste momento, é puramente instrumental. Podemos comparar a situação a um caminho com uma ponte. Tens de atravessar a ponte para chegar ao outro lado. Não escolheste atravessar, mas precisas fazê-lo para atingir o destino. O imposto só incide quando realmente chegamos ao destino, a conversão final em euros. A pergunta essencial é: esta troca intermédia que existe, apenas por razões técnicas, gera ou não uma mais-valia tributável? E a resposta do PIV 28969 é extremamente prática.
A autoridade tributária responde de forma direta e sem ambiguidades. Se a conversão para o USDC for técnica, imediata e necessária para chegar a euros, não há tributação nesse passo. O evento fiscal relevante continua a ser apenas a conversão final para a moeda fiduciária. O que significa na prática? Se tens Bitcoin e a tua exchange só te permite vender para euros, passando primeiro para o USDC, o swap Bitcoin-USDC não é tributável. O imposto só nasce quando finalmente transformas o USDC em euros. Isto elimina a preocupação de muitos investidores. Poderiam pensar que uma operação técnica teria uma obrigação fiscal inesperada. Imaginemos, uma Bitcoin comprada em 2020. Queres vender em 2025. A exchange obriga a converter primeiro para o USDC. Convertemos imediatamente e depois passamos para euros. Resultado fiscal: imposto zero na passagem Bitcoin-USDC. A tributação só ocorre na conversão se houver um ganho de capital relevante. Ou seja, o que é que se encontra aqui por trás do raciocínio jurídico da própria autoridade tributária? Cripto to cripto não é tributável. Isto é, todas as trocas entre criptoativos sem passagem para fiat não geram imposto. Além disso, mais-valias após 365 dias são isentas. Nomeadamente, se tiveste o ativo por mais de um ano, qualquer valorização é isenta, mesmo se passares por USDC como um passo técnico. Um fato tributário ocorre apenas na conversão para moeda fiduciária. Isto é, o imposto só nasce quando realmente recebes euros ou outra moeda fiduciária. E ainda é relevante ter em conta a jurisdição da contraparte. Nomeadamente, o comprador precisa estar na União Europeia, no Espaço Económico Europeu ou num país com acordo fiscal com Portugal. Caso contrário, a isenção não se poderá aplicar. Pensa assim, cripto to cripto é apenas uma movimentação dentro do mesmo universo, sem gerar lucro. O imposto só existe quando mudas de universo, ou seja, para moeda fiduciária. Bitcoin para USDC para euros em minutos. Todos os critérios são cumpridos e é tratado como se houvesse fiscalmente um par direto entre Bitcoin para euros, não considerando a operação intermédia. A AT confirma claramente que esta etapa intermédia não destrói o direito à isenção dos 365 dias, desde que se encontrem cumpridas três condições. Primeiro, a condição imediata. A conversão deve ser rápida, sem retenção prolongada. Em segundo lugar, tecnicamente necessária. Não é uma escolha do contribuinte esta conversão, mas uma imposição da própria plataforma. E por fim, em terceiro lugar, não poderá haver uma retenção prolongada, isto é, não podes manter o USDC por semanas ou meses, sem motivo técnico para tal. Por exemplo, se convertes Bitcoin para USDC imediatamente para euro, tudo registado com timestamps. O resultado fiscal neste caso, mesmo que a plataforma não tivesse um par direto, a isenção dos 365 dias iria-se manter. Esta confirmação da autoridade tributária traz segurança e permite planear operações de forma estratégica, sem receio de criar imposto involuntário. Contudo, e apesar do entusiasmo mediático, é crucial perceber os limites deste ruling. Um swap técnico, na realidade, não existe na lei. É apenas a descrição factual do contribuinte e não a categoria legal. Em segundo lugar, a palavra imediata, neste contexto, não se encontra definida. Isto é, a autoridade tributária que não classifica se segundos, minutos, horas ou até mesmo um dia são aceitáveis. Por isso, quanto mais rápido, melhor e sempre com documentação completa. Em terceiro lugar, temos que ter atenção às stablecoins mantidas a longo prazo, porque não há uma orientação. Se alguém mantiver o USDC por semanas ou meses, não sabemos se a isenção poderá ou não aplicar-se. E por fim, existe uma vinculação limitada. Porquê? Isto vem do próprio pedido de informação vinculativa no caso. Este aplica-se apenas ao contribuinte que efetuou esta questão e para o qual o pedido de informação vinculativa foi emitido. Um pedido de informação vinculativa não cria jurisprudência nem interpretação geral para os demais contribuintes. Isto significa que devemos ser conservadores. Pelo complemento fiscal exigente, existe documentação completa e prova de que a operação foi técnica e imediata. Para navegar com segurança neste cenário, há um caminho fiscal claro e verdadeiramente seguro. Em primeiramente, uma sequência válida, cripto para USDC para euro, é aceitável quando não haja um par direto. Posteriormente, uma documentação completa revela-se essencial, manter timestamps de cada swap, hashes on-chain e registros das contrapartes. E ainda uma prova de finalidade instrumental, demonstrando que a passagem por USDC foi meramente técnica e imediata
para fins de cash out. Suponhamos Bitcoin para USDC para euros e todo este processo ocorreu em 10 minutos. Guardaste todos os registros, demonstrando que a operação não tinha outro objetivo que não permitir a conversão final para euros. Neste cenário, a isenção dos 365 dias mantém-se e estás completamente protegido. Documentação e organização são a chave. Aqui é onde o CryptoBooks pode ser o teu aliado. Registra automaticamente cada swap, cada transferência on-chain e ajuda a provar que a operação foi puramente técnica. Isto reduz enormemente o risco de problemas com a autoridade tributária. Chegamos a um ponto crítico. Parar a tua posição fiscal. Até aqui vimos a legislação, os rulings da autoridade tributária e as regras específicas sobre swaps, o SDC e a isenção pré-2023. Mas como transformar todo este conhecimento em ações concretas e seguras? Preparar a posição fiscal significa organizar todos os teus ativos, swaps, transferências, datas de aquisição e garantir que todos os registros estão corretos, auditáveis e prontos para a tua declaração. Isto não é só cumprir a legislação, é proteger-te de problemas futuros. O CryptoBooks é a ferramenta que te permite consolidar esta informação, calcular ganhos, aplicar a legislação automaticamente e preparar relatórios completos. É como ter um assistente fiscal digital que trabalha 24/7 para ti. Agora que temos mais clareza da autoridade tributária, é tentador a pensar: finalmente está tudo resolvido. Mas atenção, mais regras também significam mais complexidade operacional. E quanto mais cedo te organizares, mais seguro estarás. Cada regra tem implicações práticas. As datas de aquisição são cruciais para aplicar a isenção dos 365 dias e o regime pré-2023. Um erro de um dia pode alterar a tributação. A continuidade das wallets, transferiste moedas entre várias wallets, precisas provar a titularidade contínua. As rotas de swaps, especialmente no caso do ruling, o SDC, cada passo deverá encontrar-se documentado. A jurisdição das contrapartes, isto é, vendas fora da União Europeia, ou do Espaço Económico Europeu, podem invalidar a isenção. E ainda o registro das plataformas, porque nem todas fornecem um histórico auditável, o que pode gerar lacunas que a autoridade tributária exige que sejam justificadas. É como construir um puzzle. Se faltar uma peça, toda a imagem fiscal que a autoridade tributária necessita irá ficar incompleta. A autoridade tributária exige prova concreta. Isto é, não basta dizer: eu comprei em 2021. Tens de demonstrar com documentos ou registros digitais, claros e auditáveis. Por exemplo, referentemente ao regime pré-2023, se tens Bitcoin adquirida em 2021, precisas mostrar quando compraste, como mantiveste a posse e a continuidade das wallets. Referentemente ao ruling do SDC, se passaste por o SDC, deves provar que foi apenas um swap técnico, imediato e verdadeiramente necessário, e guardar cada timestamp e hash on-chain. Um pequeno erro, datas incorretas, wallets não ligadas corretamente, swaps sem registro, pode significar a perda da isenção dos 365 dias, uma liquidação incorreta de IRS e possíveis anos de problemas em auditorias da autoridade tributária. E é exatamente aqui que uma ferramenta como o CryptoBooks faz toda a diferença, porque organiza automaticamente os teus dados. Vamos ver, passo a passo, agora, o workflow ideal para usar o CryptoBooks. Começamos por conectar todas as wallets e exchanges. Isso inclui SEX, DEX, Cold Storage e qualquer wallet on-chain. Nenhuma transação pode ficar de fora. Posteriormente, iremos consolidar automaticamente os lotes. Isto é, o CryptoBooks irá organizar os teus lotes de todos os teus ativos de forma automática, validando as tuas datas de aquisição e de venda, a propriedade e ainda a continuidade dos mesmos. De seguida, haverá uma reconciliação das tuas transações. Cada swap, transferência ou permuta é conferido para garantir os cálculos fiscais estão corretos. E por fim, haverá ainda uma identificação de estratégias de otimização fiscal. Sim, o CryptoBooks analisa e sinaliza oportunidades para minimizar os impostos, sem infringir a lei, desde maximizar mais-valias ou ainda estratégias de imposto zero. É como ter um contabilista especializado a trabalhar 24 horas por dia, sem erros humanos, que organiza e reconcilia tudo e calcula ainda automaticamente o teu imposto devido. Com este workflow, entras no período fiscal, sem surpresas
e com total confiança. Mas há muitas promessas aqui, certo? Mas quais é que são os resultados concretos que podem obter? Porque o CryptoBooks, na realidade, não é apenas uma ferramenta fiscal. É a segurança e a chave para a tua tranquilidade a declarar os teus ganhos em criptoativos. Através do CryptoBooks poderás garantir compliance total. Este nosso software garante todas as regras do artigo 10º e o 220 são aplicadas automaticamente. Poderás evitar impostos desnecessários. Nenhum erro de documentação vai-se criar imposto que não deves. Ainda garantes que a isenção pré-2023 se encontra corretamente aplicada, ou seja, todos os ativos adquiridos antes deste período irão ser tratados de forma correta, mesmo swaps e transferências mais complexas. E ainda, relatórios prontos para auditorias. Isto é, os teus relatórios da Modelo 3 estarão prontos para uma inspeção caso necessário, como muitos outros relatórios adicionais. Tudo pronto para entregares como meio de prova à autoridade tributária e apresentar ainda um histórico completo das tuas wallets, despesas e encargos, rendimentos, mais-valias. É a diferença entre simplesmente torcer para que a tua declaração esteja correta e ter a certeza absoluta de que esta se encontra correta. É segurança, transparência e eficiência. Finalmente, é hora de agir. Tudo o que vimos até aqui, legislação, rulings, regimes transitórios, swaps técnicos, só tem valor se puderes aplicar corretamente na tua prática fiscal. Criar uma conta gratuita no CryptoBooks é o primeiro passo. Depois, podes conectar todas as wallets, importar históricos e começar a organizar a tua posição fiscal de forma segura. E para quem está a assistir a este webinar, temos uma oferta exclusiva. 30% de desconto em todos os planos CryptoBooks, utilizando o código YT, espaço, 30, desconto. É a oportunidade de começar a trabalhar com segurança e economia. Não deixes que a complexidade ou confusão te causem problemas futuros. Começa agora. Organiza a tua vida fiscal e entre no período fiscal confiante, preparado e seguro. Muito obrigada pela vossa atenção.